Vamos falar do nosso campeonato, porque o primeiro turno vai terminar neste final de semana e o Corinthians é líder disparado, segue o líder. E a nossa enquete do programa hoje tem a ver com o Corinthians. Já se fala muito nisso. É muito difícil? É, mas já se comenta a possibilidade do Corinthians ser campeão brasileiro invicto. Só o Internacional em 79... em 23 jogos, foi campeão brasileiro invicto. E a nossa enquete que está lançada a partir de agora. Você acredita que o Corinthians possa ser campeão brasileiro invicto? Sim ou não? É a nossa enquete que está lançada e a gente vai. O Corinthians será campeão brasileiro invicto? Sim ou não? Está lançada a nossa enquete. Então vamos lá, para a casa do líder, CT Joaquim Grava. Álvaro Loureiro com as informações do Timão. Tudo bem, Loureiro? Bem-vindo ao programa. Tá muito frio. Olá, João. Boa noite para você. Obrigado. Boa noite para todo mundo aí no estúdio. Quem acompanha o Expediente Futebol de Casa. Uma sexta-feira gelada aqui na capital paulista. Falamos aqui do CT Joaquim Grava. 14 graus nesse momento. Cai uma garoinha também para complicar ainda mais o repórter. A gente acompanhou aqui o único treinamento do Corinthians antes da última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro contra o Sport amanhã na Arena Corinthians. O Corinthians, João, que como você disse, vem fazendo uma campanha arrasadora. Tem 44 pontos, pode chegar a 47 caso vença o Sport amanhã, igualando a marca do Cruzeiro de 2013. O detalhe aí é que o Cruzeiro naquele ano, a competição tinha 24 equipes, então o Cruzeiro fez 23 jogos no primeiro turno, 4 a mais do que o Corinthians, para chegar a essa marca de 47 pontos que pode ser igualada pelo Corinthians nesse sábado, caso o Timão vença o Sport na Arena Corinthians, que deve estar lotada. O time do Corinthians não tem muito mistério não. A grande novidade hoje no treino foi a presença do paraguaio Romero, que ele se recuperou, né, de um desconforto muscular na coxa, e deve ser a novidade, o retorno do Romero ao time titular do Corinthians. O Romero, inclusive, foi assunto na entrevista coletiva. Os companheiros dele, o lateral esquerdo Guilherme Arana e o atacante Cleison, falaram sobre a importância do paraguaio para o esquema do técnico Fábio Carille. Vamos ouvi-los. Bom, você já falou tudo, né? O Romero ajuda bastante ali na parte defensiva, né? E quando eu tô com a bola também me ajuda bastante. A gente, como a gente vem jogando mais tempo juntos, a gente já tem um certo entrosamento. Claro também que o meu parceiro Anão, quando está fazendo essa função, às vezes sente um pouco da dificuldade, porque não estava acostumado a fazer isso. Só que está tudo bem. Eu acho que ele vem treinando assim e já está se acostumando a voltar na recomposição defensiva, então a gente fica bem tranquilo. Então a importância não só do Romero, como do Anão também é muito importante, porque, como eu falei, o Campeonato Brasileiro é muito longo, né? Então todos têm que trabalhar forte, entrar dentro de campo e fazer o que o companheiro que estava em alto nível. Futebol de hoje a gente sabe como que está moderno, acabou aquele jogador que só joga com a bola no pé. E o Romero é prova disso, que no Corinthians é um cara que se doa bastante. O que ele faz aí é muito difícil, mas eu venho me adaptando também. Venho entrando forte nessa posição, venho entrosando junto com o grupo. Então, como a Arana disse, acho que independente de quem estiver jogando, poder entrar, dar conta do recado, cumprir a função sem bola, que com bola a gente sabe que o elenco todo tem qualidade e a gente pode fazer isso muito bem. É isso, João. Então, com o retorno do Romero, né, muito elogiado aí pelos companheiros, o Corinthians deve entrar assim contra o Sport na última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana, os dois volantes Gabriel e Maicon, a linha de meio campo com Cleison, Rodriguinho e Romero, a grande novidade no time, e o ataque comandado pelo Jô. Corinthians que também deve ter casa cheia para esse duelo com o Sport. 35.500 ingressos já foram vendidos antecipadamente. É o Corinthians querendo manter a invencibilidade nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro. João, volto com você. Legal, Álvaro Loureiro, muito obrigado. E o bando de loucos está enlouquecido, né? E como quase sempre, casa cheia lá na Arena Corinthians. O Timão está impossível e pode fechar
o turno invicto do Campeonato Brasileiro e com o Romero de volta, companheiro. E com uma marca que pode ser superior à do Cruzeiro, porque o Cruzeiro conseguiu uma média de pontos com o número maior de partidas. Exato. Né? Porque eram 23 participantes do Campeonato Brasileiro, 24 participantes, eram 23 rodadas no primeiro turno. E o Corinthians, com menor número de jogos, pode superar o Cruzeiro com a maior marca desde os pontos corridos. E eu acho que o Corinthians vai conseguir essa marca. Agora, você perguntou aí, um dia o Corinthians vai perder. Mas será que vai ser nesse campeonato? E você vê que todas as entrevistas dos jogadores do Corinthians, pós-jogo especialmente, eles dizem, calma gente, a gente ganhou, empatou e tal, mas uma hora dessa a gente vai perder. E também eles preparam a torcida do Corinthians para esse momento. O resultado tem vindo, as coisas estão caminhando bem, e o Corinthians tem vencido as suas partidas, fez uma partida muito boa no meio de semana e vai alegrando o seu torcedor. Agora tem a volta do Romero, que para mim é fundamental, né? Veja a que ponto chegamos. O Romero é fundamental. Até porque não vai jogar o Giovanni Augusto. Já é um grande negócio não jogar o Giovanni Augusto. Isso já é uma vitória para o torcedor do Corinthians se não ter o Giovanni Augusto. Mas com o Romero voltando, vai fazer muito mais aquele lado do campo, aquele equilíbrio que o Corinthians tem pelo lado esquerdo e pelo lado direito. E eu acho que o Corinthians ganha muito com a volta do Romero. Pois é, Edmundo, que criticava bastante o Romero, continua criticando, Edmundo? Não. Mudou. Agora eu já tô mais... Tô aceitando mais. É que assim, a gente analisa o jogador tecnicamente, né? Tecnicamente, eu diria que ele é desprovido de técnica. E aí, um jogador sem a técnica apurada, você não acredita que ele vai fazer sucesso numa equipe como a do Corinthians, né? Assim, respondendo ao duelo Fox aí, ao duelo não, a enquete. A enquete? Enquete! Acho que é muito difícil o Corinthians manter... ficar 100%, né? Assim, até o final. Até porque, se ele se mantiver invicto, ele vai ser campeão antecipadamente. Aí depois vem um relaxamento, que a gente já percebeu que nesse time do Corinthians não funciona bem. Eles têm que estar o tempo inteiro ligados no 220. Agora, que esse Corinthians vai ser campeão, não tenho a menor dúvida. Pois é. Fala aí, Paulo Lima. Não, assim, é só para tentar dar uma rebatida nessa história de que os caras que estão fora do time mexem com o Corinthians. E essa era uma teoria que todo mundo defendia, né? Desde o, como a gente costuma dizer, do ascensorista lá até o presidente da empresa, né? Todo mundo, o dia que machucar um, que levar cartão amarelo, que tiver problema de lesão, que tiver problema de cansaço, de desgaste, não vai dar liga. E tá dando liga. A gente citou aqui o Romero, que saiu, que o Pascoal, né, enfatizou muito bem que faz falta no esquema tático do Corinthians, mas o Caiotinho foi lá, tá jogando pelo lado direito, joga com a direita, joga com a esquerda, o Cleison, e tá dando conta do recado. Marca do mesmo jeito, é mais habilidoso do que o Romero, mas não é tão eficiente na passagem de bola, se bem que no lance do segundo gol contra o Atlético Mineiro a participação dele foi de muita eficiência, ele dá um tapa de primeiro, depois a bola sobra pro Rodriguinho fazer a jogada em cima da defesa do Atlético fazer o gol, mas as peças vão mudando. Até o Giovanni Augusto, que não encaixou no time, mas é aquela coisa, né? Não encaixou ali, tá faltando ali, né? Um pouquinho de graxa, um pouquinho de óleo na engrenagem. Não jogam o Jadson, que é o cara que dita o ritmo no meio campo, não joga o Pablo, que melhorou o Balbuena na zaga, e o Marquinhos Gabriel, que é o primeiro reserva, também tá fora. Então, é essa teoria que eu tô falando. Então, assim, mesmo que essas peças que não tenham essa produtividade toda no Corinthians, elas entram no esquema e a gente fica falando, mas tá fazendo falta, mas não perde, pô. E os caras continuam jogando. É o mesmo time? Não é o mesmo time. Mudou uma peça aqui, mudou uma peça lá. Mas é o Corinthians que está levando adiante o projeto de chegar na liderança do campeonato, né? E certamente vai superar todos os números. Tem no seu recorde de história de invencibilidade, se não me engano, são 37 jogos. Está bem pertinho de superar isso. Foi 37. Em 1957, vai em bastante tempo, né? Eu já era nascido, mas o Corinthians já estava chegando nessa fase. Então, de certa maneira, a gente sempre fica questionando por que uma peça sai num time e no outro. No Corinthians não tem acontecido isso. O Giovanni Augusto não foi bem. Realmente, ele está abaixo da média daquele cara que ocupava o espaço dele, Marquinhos Gabriel, que não era o titular. O titular era o Jadson. Mas mesmo assim, sem as peças principais, sem os seus principais pontos de referência, o Corinthians está crescendo. O Rodriguinho, que não foi bem contra o Flamengo, ontem, aliás, na quarta-feira, né, foi um espetáculo do meio-campo, né? Foi um cara acima da média. Ou seja, a queda de rendimento de uns, como é o caso do Giovanni Augusto, sobressai no alto rendimento de outros, como é o caso do Rodriguinho. Fala aí, Eugênio. A gente estava conversando aqui até em off, né, enquanto o Álvaro
trazia as informações, mostrava as imagens do treino, né? Sobre os segredos desse Corinthians, né? E, meu modo de entender, dentro do que o Paulo Lima falou, por que acontece isso? Não sente tanto a falta deste ou daquele jogador. Porque o Corinthians é hoje um dos times mais coletivos do Brasil. O Corinthians depende pouco ou depende menos das individualidades. A gente raras vezes vê um gol do Corinthians, uma jogada de ataque do Corinthians, em que um jogador sozinho fez a diferença. Não é um jogador, a bola passa por 2, 3, 4 jogadores e essa coletividade do Corinthians que tem sido forte, porque é um time que é coletivo na defesa, na transição. Por exemplo, o Romero, que está fazendo falta, sim, ao time do Corinthians. Qual é uma das principais virtudes? Sem o Romero no time, quem caiu de produção nas últimas rodadas? O Guilherme Arana. Não tem aparecido tanto no ataque. E os adversários estão jogando sempre em cima dele. Por que é? Porque, primeiro, o Cleison não protege tanto e, na frente, o Romero é o parceiro do Arana nas tabelas, ele serve de pivô para a tabela, ele abre a lateral para o Arana passar e receber a bola de volta. Ele é o ponto do triângulo, né? Porque lá jogam o Maicon, o Arana e ele. Exatamente. O Corinthians joga com esse e ele triângulo cola na lateral e faz esse vértice do triângulo na lateral. Quando ele não atrai a marcação do lateral adversário para dentro e abre o corredor para a passagem do Arana. Então, a função dele, é claro que às vezes a bola vai chegar no pé dele também, ele vai fazer um gol porque ele se movimenta para isso, mas a função dele é muito em favor do time, do coletivo. E então a gente vê alguns jogos de algumas equipes e quando enfrenta o adversário, que normalmente a tentativa é: eu vou pegar a bola, vou tentar driblar um, driblar dois, perdi a bola. Aí volta, tentei driblar um, cada um passa a bola pro colega, se vira aí. Não consegui, aí volta. Agora se vira você. Não há um trabalho coletivo, que é o que a gente tem alertado para o futebol moderno, né? O talento é fundamental, mas aplicado na medida certa e na hora certa. O que vai ser importante é a coletividade. Então, como tem uma coletividade forte, você pode perder uma peça ou outra que o coletivo é mais importante do que a individualidade. Mas nessa e aí jogada, o time vai por continuar exemplo, jogando bem. Apareceu o talento de quem tem, do Rodriguinho, Sim, né? o talento na hora certa. Mas é uma jogada coletiva. O zagueiro experiente e deixar ele de bunda no Mas chão, ele literalmente. só recebe essa condição de ficar dentro da área com a bola dominada. Porque a bola vem do Maicon, passa num toque de primeira do Cleison e o encontra em boas condições dentro da área. Porque o Corinthians abafou a saída de bola do Atlético, chegando todo mundo para marcar quando o Atlético tentava sair. Então, é claro, é o que eu falei, a habilidade vai aparecer no momento certo, mas dentro e que muita gente não consegue entender no futebol brasileiro, quantos times a gente vê querendo resolver tudo sozinho, tudo assim, toca a bola, vê se você vai, toca a bola, às vezes dá certo, porque você tem jogadores habilidosos, mas nem sempre dá certo. O que é regularidade? Agora, o Corinthians sentiu contra o Flamengo a ausência de vários jogadores e no segundo tempo não conseguiu exercer essa regularidade. Perdeu 2 jogadores de meio campo naquele dia, né? Sim. Perdeu 2 jogadores. Já estava com 2 reservas, perdeu o reserva, entraram os terceiros reservas e aí o time caiu de produção. Naquele dia a invencibilidade esteve realmente ameaçada. O Corinthians será campeão brasileiro invicto, sim ou não? A maioria, até o momento, acreditando que não. Até porque nós vamos para a última rodada do primeiro turno, a 19ª rodada, e depois teremos ainda mais 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas a experiência nos mostra o seguinte, com raríssimas exceções, quando termina o primeiro turno, vira para o segundo, os caminhos estão indicados. Quem vai lutar por título, quem vai lutar apenas por vaga em Libertadores, quem vai lutar para não cair, a tendência é essa. E nós temos uma arte muito interessante, desde 2006, quando o campeonato passou a ter 20 clubes, daqueles que foram campeões, terminaram o primeiro turno na frente e conseguiram ganhar o título. E é impressionante. Dá uma olhadinha aí, porque você vai perceber que a maioria que terminou o turno na frente foi campeão. Embaixo, quem terminou o turno na frente. Em cima, quem foi campeão. 2006, São Paulo. 2007, São Paulo. 2008, Grêmio na frente no primeiro turno, São Paulo campeão. 2009, Inter na frente no turno, Flamengo campeão. Em 2010, Fluminense. 2011, Corinthians. 2012, o Galo estava na frente, Fluminense foi campeão.
2013, Cruzeiro. 2014, Cruzeiro. 2015, Corinthians. 2016, Palmeiras. Só em 3 oportunidades na história de 2006 para cá, o vencedor, o líder do primeiro turno, não foi o campeão no final. Só que tem um outro detalhe também nessa história. Nunca houve uma diferença tão grande do primeiro para o segundo nessa altura do campeonato, nessa virada de turno. E aí, nos últimos 4 anos, né, desde 2013, essa máxima está sendo revivida, né? Com as duas do Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras, né? E agora o Corinthians novamente demonstrando esse potencial aí de vir a ser campeão brasileiro. Eu acho que a gente tem que esperar, claro que eu entendo que o Corinthians tem tudo para ser o campeão brasileiro dessa temporada. Só que eu já vi em algumas situações o time começar disparando e depois não conseguir manter. O Corinthians tem que manter essa situação, como disse o Edmundo, não perder o foco dessa coisa porque o time já vai ser campeão e começa a dispersar. Calma, mantenha o foco para ser campeão. E eu acho que o Corinthians será campeão. Será campeão. Porém, acho muito cedo dizer que já é campeão. É só a minha impressão. Acho muito cedo dizer que será campeão. Não sei se vai perder nesse final de semana, se vai perder na outra semana. Isso, a gente é incapaz de dizer isso. Só sei que vai pegar um time bem complicado de jogar, que é o time do Sport, que tem evoluído no Campeonato Brasileiro nessas últimas partidas, que tem um meio-campo que joga um pouco mais adiantado e pode dar essa situação que o Corinthians gosta de ficar com o contra-ataque, especialmente quando joga em casa. Espera o adversário sair para dar o bote. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida diante do Sport. Eu acho que o Corinthians será campeão. Porém, não conto com o ovo antes da galinha botar. Fala aí, Edmundo. O campeonato de 38 rodadas é um campeonato de regularidade. Né? Você tem que ser regular. Ganhar os seus jogos em casa, empatar fora. Assim, nesse gráfico aí, a maioria que fez isso conquistou o título. Esse campeonato é um campeonato um pouco peculiar, onde os visitantes têm conseguido, nessa rodada, só 2 ganharam em casa. Na rodada anterior só tinha sido só um. Só um. Então, assim, os visitantes têm sido visitantes indigestos. E o maior visitante indigesto é o Corinthians. Ele tem mais pontos fora de casa do que em casa. Então, eu acredito que ele vai manter essa regularidade pela maneira de jogar e pelo foco do Carille. O Carille não deixa esse time de forma nenhuma subir no salto alto. Não deixa esse time. E o fato também de não estar em outra competição importante. Só está na Sul-Americana. A Sul-Americana ela é importante. Mas ganhar ou não ganhar a Sul-Americana não pega o adversário enjoado agora. Não traz uma crise para dentro. Não traz uma crise para dentro do seu clube. Né? Você perdeu uma Copa do Brasil, você perdeu uma Libertadores. É traumático. E o Corinthians passou por esse trauma contra o Internacional e recuperou-se bem no Campeonato Brasileiro. Né? Fez um mau jogo contra o Internacional, aquele jogo lá da Arena do Corinthians. Eliminado foi desclassificado nos pênaltis. Quando o Internacional jogou melhor do que o Corinthians e mereceu realmente a classificação, mas isso não abalou o time, você tem razão. Se naquele momento o Corinthians fosse penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, aí desabalaria. Ia ser uma crise danada. Como ele era líder do campeonato, folgado, as coisas ficaram mais tranquilas. E você não ter que priorizar alguma coisa, só o pensamento de você ter que priorizar já é muito bom. E ainda conta com algumas semanas livres, que são as semanas que tem essas competições. Só para trazer um número ilustrando aquilo que o Edmundo falava agora há pouco. Em média, a gente tem, normalmente no Campeonato Brasileiro, os mandantes ganhando ali em torno de 50% dos jogos. Pode ser 51, 48, 47, por aí. Né? E o resto normalmente é dividido meio a meio, empate e vitória de visitante. Então 25 para cá, ou então 26 a 24, 23 a... mais ou menos isso. Esse ano, até aqui, são 44% só de vitórias
dos mandantes e 32% de vitórias dos visitantes. Percentual alto, hein? Então, aumentou bastante o número de vitórias dos visitantes e diminuiu o número de vitórias dos mandantes. Então, é aquilo que o Edmundo estava falando. Para ilustrar isso, os mandantes estão fazendo mais graça esse ano. O Fluminense tem 7 resultados negativos em casa nos últimos 7 jogos e tem mais resultados positivos jogando como visitante. O time está lá embaixo na tabela. É uma tendência aí desse campeonato brasileiro que precisa ser analisada depois com mais calma. Os visitantes estão conseguindo mais sucesso. O sistema, porque a gente aqui é enganado, né? Porque antigamente, quando os times jogavam num 3-5-2, por exemplo, ou num 3-6-1, a gente falava, é muito defensivo, joga com muito volante. Hoje voltou a se jogar no 4-5-1. Mas enganaram a gente com o 4-1-4-1 e a gente está entubando. É isso aí, muito interessante esse Campeonato Brasileiro e o Corinthians está fazendo algo que ninguém até hoje conseguiu na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. A enquete está lançada, vai até o final do programa. O Corinthians será campeão brasileiro invicto, sim ou não? Pode terminar o turno invicto domingo. Amanhã, aliás, joga com o Sport 7 da noite na Arena Corinthians. Agora...